Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos então para a nossa última parte deste módulo referente à eletricidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre os circuitos elétricos, que são essas duas imagens que aparecem aqui na sequência. Para que uma corrente elétrica possa fluir por um fio condutor, é preciso então que haja um caminho. Esse caminho a gente chama justamente de circuito elétrico. A fonte de energia utilizada em um circuito elétrico pode ser a energia elétrica, vinda de usinas geradoras de energia, pode ser através de uma pilha ou de uma bateria. Se a gente observar a imagem, olha aqui, ó, nós temos o seguinte, né? Que o circuito elétrico, olha lá, eu tenho a fonte de energia é uma pilha, que faz com que, olha lá, ó, exista uma corrente, ó, está ligando, havendo a comunicação e aí, ó, eu consigo acender essa lâmpada. E essa corrente volta pelo outro lado da pilha. Se esta comunicação não estiver conectada, como neste caso que aparece aqui, o circuito, né, ele fica, que a gente fala que ele fica aberto. Então, ó, circuito aberto é porque isso aqui está aberto. Então, eu não consigo criar uma corrente elétrica. Circuito fechado é porque isso aqui está fechado e eu consigo ligar essa corrente elétrica. Então, no circuito elétrico fechado, que é este aqui, ó, primeiro, uma corrente elétrica flui, então, da pilha, então ela sai daqui, certo? Para a lâmpada por meio de fios condutores e aí a lâmpada acende. Por quê? Porque o circuito está fechado. Quando o circuito elétrico ele é aberto, olha aqui, ó, então aqui a gente tem essa situação. A corrente elétrica não flui e a lâmpada então não acende. Eu posso levar isso em consideração da seguinte forma: quando eu clico no interruptor para ligar a luz, eu fecho o circuito e a luz acende. Quando eu desligo o interruptor, eu deixo o circuito aberto e aí a luz apaga, tá? Então isso é uma maneira de a gente entender. Outro exemplo, abrindo um parêntese, olha lá, ó, situação 1. Aqui é o nosso interruptor, certo? Tá fechado, então tá comunicando, fazendo a corrente, ó, circular. Acende a luz. Eu tenho um interruptor, olha lá, ele está aberto, então significa que não vai circular nada, então a lâmpada vai estar apagada, tá? Circuito fechado, acende, circuito aberto, não acende, né? Dando continuidade, nós temos agora a imagem aqui, ó, o que acontece quando ligamos ou desligamos uma lanterna. Então, isso aqui é uma lanterna, certo? Duas pilhas, a parte da lâmpada, o receptorzinho, o botão de liga e desliga, né? Circuito aberto, luz apagada. Quando a gente pressiona o botãozinho, ele fecha o circuito e a lâmpada acende. Então, ao ligarmos a lanterna, fechamos o circuito elétrico e a corrente elétrica flui, acendendo então a luz. Quando, ao contrário, desligamos a lanterna, o circuito elétrico fica aberto, né? E a corrente elétrica não flui, a lâmpada fica então apagada, né? Nós lemos esse texto. Existem materiais que permitem a passagem da corrente elétrica ao longo de si. Esses materiais são chamados de condutores elétricos. São exemplos os metais. Então, eu posso falar cobre, alumínio, aço, ouro, prata, lítio e assim por diante. Já os materiais como plástico, borracha, madeira e papel não conduzem corrente elétrica, são chamados de isolantes elétricos, tá bom? Lembrando que a gente está estudando a propriedade da condutividade elétrica. Então, eu tenho condutores elétricos e isolantes elétricos, né? E aí nós temos esse texto, propriedades físicas dos materiais. A escolha do melhor material a ser utilizado na fabricação de objetos depende de suas características, entre elas suas propriedades físicas. Em aulas passadas, nós já investigamos a propriedade da condutividade térmica, né? Lá no caderno 1, né, ou seja, na primeira apostila do ano passado, né, vocês aprenderam que alguns metais, chamados de materiais magnéticos, têm a propriedade de serem atraídos por ímãs, como o ferro, o níquel e o cobalto.
No caderno 4 do ano passado também, né, porque eles estão no quinto, ou seja, do quarto ano, vocês aprenderam sobre a solubilidade, que é a propriedade que um componente tem de poder dissolver-se em outro. E no caderno 1 deste ano de vocês, vocês viram, né, investigaram sobre a propriedade da densidade, ao testar como a massa e o volume de um objeto influenciam na sua flutuabilidade. Então, olha lá, ó, condutividade térmica, materiais magnéticos, solubilidade e densidade são exemplos de propriedades físicas que vocês já viram. Neste capítulo, a gente estudou a condutividade elétrica, tudo bem? E para encerrar, o material de vocês traz, na verdade, algumas recomendações de vídeos, de onde vem o raio e o trovão, como a energia elétrica chega até as nossas casas e o que são bandeiras tarifárias. Isso aqui está relacionado com o preço da luz subir, ficar mais caro ou ficar mais barato, né? Então, dependendo da época do ano, a gente tem esse reajuste, né? E nós temos também aqui, ó, um resumo sobre as propriedades físicas dos materiais de vocês, dos materiais. Então vamos lá, isso aqui é um mapa conceitual, tá? Propriedades físicas dos materiais são exemplos: condutividade térmica, né? Que aí nós vamos ver o que vem a ser a condutividade térmica. É a capacidade dos materiais em conduzir calor. Os materiais que conduzem e passam a passagem, né, do calor de um lugar quente para um lugar frio são chamados de, os materiais que reduzem, né? São chamados de isolantes térmicos. Aí, como exemplo, a gente tem a lã, o isopor, o plástico, a madeira, a borracha e o neoprene. Já os materiais que conseguem absorver calor com facilidade, nós estamos nos referindo aos condutores térmicos. E aí são os metais: alumínio, ferro, cobre, aço, prata, entre outros. No caso das propriedades físicas, agora olhando a questão da condutividade elétrica, o que seria isso? É a capacidade dos materiais em conduzir corrente elétrica. Eu não estou me referindo a conduzir calor, eu estou me referindo à corrente elétrica. E aí existem os materiais que possibilitam a passagem da corrente elétrica, né, que são chamados de condutores elétricos, e aí a gente fala dos metais, como cobre, alumínio, aço, ouro, né, prata, lítio e assim por diante, e aqueles materiais que impedem a passagem da corrente elétrica, que nós chamamos de isolantes elétricos, né, como é o caso do plástico, da borracha, da madeira e do papel, tá? E por fim, nós tivemos uma leitura lá num exercício que era sobre o raio. O raio, então, é uma descarga elétrica que ocorre entre a nuvem carregada de eletricidade e a Terra, mais precisamente entre nuvem e o ponto mais próximo que esteja na Terra, normalmente o para-raios, né, que existem nos prédios. Na ausência do para-raio, a descarga pode ocorrer sobre árvores isoladas, postes, mourões de cercas, principalmente nas áreas rurais. Por isso que quando está chovendo, a gente não deve ficar exposto ao ambiente, porque a gente se torna aquele objeto mais alto e aí a gente pode receber então a descarga elétrica, tá? Nessa imagem aqui, ó, nós temos, ó, o para-raio, né? O para-raio é uma haste metálica, ou seja, isso aqui, ó, colocada no alto de casas e edifícios que ficam conectados ao solo. Então daqui sai direto, ó, uma fiação para descarregar no solo, tá? Sua função é proteger a casa e edifícios das descargas elétricas vindas da atmosfera. Então, para-raios é muito comum em prédios, tá? Mais comum em prédios do que em casa, mas a função é protegê-los. Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!